Bom dia, meu irmão e minha irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo, e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é absolutamente revolucionária e transformadora. A gratidão que move a mão de Deus, o segredo da fé inabalável. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Meu irmão e minha irmã, Deus está prestes a falar diretamente com você através desta mensagem. Não é coincidência que você esteja aqui, neste exato momento. Deus conhece cada detalhe do seu coração. Deus sabe qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é a dificuldade que você está enfrentando e que te faz esquecer de agradecer. Deus não apenas sabe, Deus vai responder. Deus vai atender aos detalhes do seu coração nesta mensagem. Então eu te peço que fique atento, abra o seu coração. Deixa que Deus fale com você, de forma tão profunda e tão real, que quando você sair deste vídeo, você vai saber, com absoluta certeza, que a gratidão é a chave que abre todas as portas e que a fé inabalável em Deus transforma qualquer situação. Mas antes de a gente prosseguir, eu quero te lembrar que na descrição deste vídeo você vai encontrar devocionais específicos, materiais extraordinários que vão te ajudar a viver esta mensagem no dia a dia. Se você está enfrentando momentos difíceis onde parece impossível agradecer, onde a fé está sendo testada, esses devocionais vão fortalecer a sua gratidão e a sua confiança de forma poderosa. Acesse o link na descrição agora mesmo e comece essa jornada de transformação pela gratidão. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir algo para você. Aqui embaixo tem uma palavra chamada inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito e registrado nesse canal que é uma corrente de oração e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida. Peço também que você clique no símbolo do gostei, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que precisam ouvir essa palavra de gratidão e fé. E, muito importante, ativa aquele sininho das notificações para que você não perca nenhuma oração, nenhuma palavra que Deus está preparando para você durante os seus dias. E nos comentários abaixo, quero que você deixe uma mensagem dizendo: "Sou grato a Deus por todas as coisas". Deixa essa mensagem nos comentários para que a gente possa orar junto com você. Eu preciso que você entenda algo muito importante neste momento. A gratidão não é apenas um sentimento bonito. A gratidão não é apenas educação espiritual. A gratidão não é apenas uma forma de ser gentil com Deus. A gratidão é uma arma espiritual poderosíssima. A gratidão é uma chave que abre as portas dos céus. A gratidão é um portal que libera as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A gratidão é uma linguagem que Deus entende de forma especial e responde de forma sobrenatural. Você sabia que existem pessoas que recebem milagres e não agradecem? Existem pessoas que são curadas e esquecem de voltar para dar glória a Deus? Existem pessoas que são libertas e continuam vivendo como se Deus não tivesse feito nada? E por causa disso, elas bloqueiam o fluxo contínuo de bênçãos. Elas fecham a torneira da provisão divina. Elas interrompem o mover de Deus nas suas vidas. Mas quando você aprende a ser grato em todas as coisas, quando você desenvolve um coração de gratidão constante, quando você faz da gratidão um estilo de vida, você descobre que as bênçãos começam a se multiplicar, você percebe que as portas começam a se abrir. Você experimenta que a mão de Deus começa a trabalhar de forma extraordinária na sua vida. Por quê? Porque a gratidão agrada o coração de Deus. Porque a gratidão demonstra fé. Porque a gratidão reconhece que tudo vem dele e que sem ele nada somos. E eu quero te mostrar hoje, através da palavra de Deus, através de histórias reais de homens e mulheres que experimentaram o poder da gratidão, que quando você aprende a agradecer em todas as circunstâncias, quando você desenvolve uma fé inabalável no agir de Deus, quando você confia completamente que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, a sua vida se transforma. Os milagres acontecem. As impossibilidades se quebram. As portas se abrem. A multiplicação vem. Quero que você conheça a história de um homem chamado Jó.
Sim, Jó, aquele homem que perdeu tudo em um único dia. Jó era um homem próspero, abençoado, cheio de bens, cheio de filhos, cheio de saúde. Ele tinha tudo que um homem poderia desejar, mas em um único dia, em questão de horas, ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus filhos, perdeu a sua saúde, ficou coberto de chagas da cabeça aos pés. A própria esposa dele disse: amaldiçoa a Deus e morre. Imagine a dor, imagine o desespero, imagine a tentação de questionar Deus, de se revoltar contra Deus, de abandonar a fé. Qualquer pessoa na situação de Jó teria todo o direito humano de estar revoltada, desesperada, sem conseguir agradecer por nada. Mas sabe o que Jó fez? Sabe qual foi a reação de Jó no meio da maior tragédia que um ser humano poderia enfrentar? Está escrito exatamente em Jó 1:20-21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue compreender o que está acontecendo aqui? Jó acabou de perder tudo, absolutamente tudo. E qual é a reação dele? Adoração, gratidão. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não disse: Deus, por que tu fizeste isso comigo? Ele não disse: eu não mereço isso. Ele não disse: eu vou abandonar a minha fé. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Essa é a gratidão que transcende as circunstâncias. Essa é a fé que confia mesmo quando não entende. Essa é a adoração que agrada o coração de Deus. Jó escolheu ser grato não pelo que ele tinha, mas por quem Deus é. Ele escolheu confiar não nas bênçãos, mas no Deus que abençoa. Ele escolheu adorar não pela situação favorável, mas pela fidelidade de Deus que nunca muda. E sabe o que aconteceu depois? Deus restaurou tudo em dobro. Deus devolveu tudo multiplicado. Jó terminou a sua vida com o dobro de bens, com mais filhos, com mais saúde, com mais prosperidade do que ele tinha antes. Por quê? Porque a gratidão no meio da tempestade ativa o poder restaurador de Deus. Porque a fé inabalável no meio da perda libera a multiplicação divina. Então eu te pergunto agora: você está passando por perdas? Você está enfrentando dificuldades? Você está no meio de uma tempestade? Ou você está esperando tudo ficar perfeito para agradecer? Porque Deus quer que você aprenda com Jó. Deus quer que você entenda que a gratidão não é apenas quando tudo está bem. A gratidão é especialmente quando tudo parece estar mal. Porque é exatamente nesse momento que a sua gratidão demonstra fé verdadeira. É exatamente nessa hora que o seu agradecimento move o coração de Deus. Agora eu quero que você conheça outra história poderosa, a história de Paulo e Silas. Esses dois homens de Deus estavam pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, libertando pessoas, curando enfermos. E sabe o que aconteceu com eles? Foram presos. Foram espancados brutalmente. Foram colocados no cárcere interior, na parte mais escura e profunda da prisão. Foram acorrentados com os pés no tronco. Imagine a situação. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e foram parar na prisão. Eles estavam obedecendo a Deus e foram espancados. Eles estavam servindo a Deus e foram acorrentados. A lógica humana diria: Deus, onde está a tua proteção? Deus, por que tu permitiste isso? Deus, isso não é justo. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Está escrito exatamente em Atos 16:25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, no meio da prisão, com as costas sangrando das chicotadas, com os pés presos no tronco, com as mãos acorrentadas, à meia-noite, no lugar mais escuro, na situação mais desesperadora. Eles cantavam, eles adoravam, eles agradeciam a Deus. Isso não é loucura? Isso não é insanidade? Não, meu irmão e minha irmã, isso é fé inabalável. Isso é gratidão que transcende as circunstâncias. Isso é confiança absoluta de que Deus está no controle mesmo quando tudo parece fora de controle. E sabe o que aconteceu? Está escrito exatamente em Atos 16:26. De repente, houve um terremoto tão grande que abalou os alicerces da prisão. Imediatamente todas as portas se abriram e as algemas de todos se soltaram.
A gratidão no meio da prisão causou um terremoto. A adoração no meio da dor abriu todas as portas. A fé inabalável no meio da injustiça quebrou todas as algemas. Não apenas as deles. Todas as algemas. Todas as portas. Todos os presos foram beneficiados porque 2 homens escolheram ser gratos no meio da tempestade. E tem mais. O carcereiro e toda a sua família se converteram naquela noite. Eles foram batizados. Eles receberam salvação. Por quê? Porque a gratidão de Paulo e Silas não era apenas para eles. Era um testemunho. Era uma demonstração. Era uma prova de que Deus é fiel mesmo nas piores circunstâncias. Você está preso em alguma situação hoje? Você está acorrentado em alguma dificuldade? Você está no cárcere interior de algum problema que parece não ter solução? Então faça como Paulo e Silas. Comece a agradecer. Comece a adorar. Comece a louvar a Deus no meio da prisão. Porque a gratidão vai causar um terremoto espiritual. A adoração vai abrir as portas. A fé inabalável vai quebrar as algemas. Mas agora eu preciso te contar uma história que vai te chocar. Uma história que mostra o perigo da ingratidão. Uma história que revela quantas bênçãos as pessoas perdem porque esquecem de agradecer. Jesus estava caminhando e encontrou 10 leprosos. 10 homens que estavam completamente destruídos pela lepra. 10 homens que tinham sido expulsos da sociedade. 10 homens que viviam isolados, sofrendo, sem esperança de cura. E eles clamaram a Jesus: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus, movido de compaixão, disse para eles: Vão, mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados, todos os 10. Imagine a alegria, imagine o milagre, imagine a transformação. Eles saíram leprosos e foram curados no caminho, a pele foi restaurada, o corpo foi renovado, a vida foi transformada. Mas está escrito exatamente em Lucas 17, 15 e 18. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? 10 foram curados. Mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um teve gratidão. Apenas um reconheceu que o milagre veio de Deus. Apenas um deu glória. Os outros 9 simplesmente foram embora. Receberam o milagre e esqueceram de agradecer. Foram curados e não voltaram. E sabe o que Jesus disse para aquele único que voltou? Está escrito exatamente em Lucas 17, 19. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Espera um pouco. Todos os 10 foram curados. Mas Jesus disse que apenas aquele que voltou para agradecer foi salvo. Os outros receberam cura física, mas perderam algo maior. Eles perderam a salvação completa. Eles perderam o relacionamento com Jesus. Eles perderam a bênção maior porque não tiveram gratidão. Você entende o que isso significa? Você pode receber milagres de Deus e ainda assim perder o essencial se não tiver gratidão. Você pode ser abençoado e ainda assim ficar longe de Deus se não agradecer. A gratidão não é opcional. A gratidão não é apenas educação. A gratidão é essencial para manter o fluxo das bênçãos. A gratidão é fundamental para preservar o relacionamento com Deus. Quantas vezes você recebeu bênçãos e esqueceu de agradecer? Quantas vezes Deus te livrou de um perigo e você não deu glória? Quantas vezes você foi curado, restaurado, liberado e simplesmente seguiu em frente sem voltar aos pés de Jesus para dizer obrigado? Você está sendo como os 9 que não voltaram? Ou como um que teve gratidão? Porque eu te digo agora, a gratidão não é apenas reconhecer o milagre. A gratidão é reconhecer quem fez o milagre. A gratidão não é apenas celebrar a bênção. A gratidão é celebrar o Deus que abençoa. E quando você tem essa gratidão verdadeira, quando você volta aos pés de Jesus para dar glória, Jesus diz para você: a tua fé te salvou. Não apenas curou, salvou. Não apenas resolveu o problema, transformou a tua vida completamente. Agora eu quero te levar para conhecer uma mulher extraordinária chamada Ana. Ana era uma mulher que não conseguia ter filhos. E naquela época, naquela cultura, ser estéril era uma vergonha tremenda. Era uma humilhação pública.
era considerado uma maldição. E Ana sofria. Ana chorava. Ana era provocada pela outra esposa do marido que tinha filhos. Ano após ano, ela ia ao templo clamando, chorando, pedindo a Deus um filho. E está escrito exatamente em 1 Samuel 1:10-11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha só o que Ana fez. Ela não apenas pediu. Ela fez um voto de gratidão antecipada. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria esse filho para Deus. Ela estava tão grata, tão cheia de fé, que ela prometeu dar de volta o milagre que ainda nem tinha recebido. Isso é gratidão profética. Isso é fé inabalável. Isso é confiança absoluta de que Deus vai responder. E Deus respondeu. Ana engravidou. Ana teve um filho. Ana chamou o nome dele de Samuel, que significa pedido a Deus. E quando o menino foi desmamado, Ana cumpriu o voto. Ela levou Samuel ao templo e o entregou para servir a Deus. E está escrito exatamente em 1 Samuel 2:1. Então Ana orou e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se alargou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela orou uma das orações mais lindas de gratidão da Bíblia. Ela não estava triste por ter que deixar o filho, ela estava exultante, ela estava agradecida, ela estava celebrando não apenas o milagre, mas o Deus do milagre. E sabe o que Deus fez? Deus multiplicou. Está escrito exatamente em 1 Samuel 2:21. O Senhor visitou Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Ana tinha um problema de esterilidade. Ela pediu um filho. Ela prometeu devolver esse filho em gratidão. E Deus não apenas deu um filho, Deus deu mais 5. Ela terminou com 6 filhos. Por quê? Porque a gratidão ativa a multiplicação. Porque quando você é grato pelo que recebe, Deus te dá mais. Porque quando você devolve para Deus em gratidão, Deus devolve para você multiplicado. Você está pedindo algo a Deus? Você está clamando por um milagre? Então faça como Ana. Seja grato antes de receber. Prometa que quando Deus te der, você vai dar glória. Declare que quando o milagre acontecer, você não vai esquecer de agradecer. Porque essa gratidão antecipada, essa fé que agradece antes de ver, move o coração de Deus de uma forma poderosa. Mas agora eu quero que você tome uma decisão comigo, meu irmão e minha irmã. Se você está gostando dessa mensagem, clica naquele like para mim. Compartilha com pelo menos 3 pessoas que você sabe que também precisam aprender sobre o poder da gratidão. Se inscreva e ativa aquele sininho para você não perder nenhuma oração. E nos comentários, deixa de novo essa mensagem. Sou grato a Deus por todas as coisas. Agora eu quero falar sobre um homem que fez da gratidão um estilo de vida. Um homem que mesmo passando pelas maiores dificuldades, pelas maiores perseguições, pelas maiores traições, nunca parou de agradecer a Deus. Esse homem é Davi. Davi foi ungido rei ainda menino. Mas ele não assumiu o trono imediatamente. Ele passou anos fugindo, anos sendo perseguido pelo rei Saul que queria matá-lo, anos vivendo em cavernas, anos dormindo em lugares inseguros, anos sem ter onde repousar a cabeça. Ele tinha a promessa de que seria rei, mas a realidade era que ele era um fugitivo. E sabe o que Davi fazia no meio de tudo isso? Ele escrevia salmos de gratidão, ele cantava louvores a Deus, ele agradecia constantemente. Está escrito exatamente em Salmo 34:1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Em todo o tempo. Não apenas quando as coisas estão bem. Não apenas quando a bênção chega. Não apenas quando o milagre acontece. Em todo o tempo. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Na alegria e na tristeza. Na fartura e na falta. Na vitória e na derrota. Em todo o tempo. E está escrito exatamente em Salmo 103:1-2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios.
Davi estava dizendo para si mesmo: lembra-te, não esqueças, conta as bênçãos, relembra os milagres, revive os livramentos, porque a gratidão cresce quando você lembra do que Deus já fez. E sabe o que aconteceu com Davi? Ele se tornou o maior rei de Israel. Ele venceu todos os inimigos. Ele estabeleceu um reino poderoso. Ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a gratidão constante manteve o coração dele conectado com Deus. Porque a fé inabalável fez com que ele nunca desistisse. Porque a adoração contínua o preparou para reinar. Você quer ser usado por Deus de forma extraordinária? Você quer ver a mão de Deus trabalhando poderosamente na sua vida? Você quer experimentar vitórias sobrenaturais? Então faça como Davi. Bendize o Senhor em todo o tempo. Não te esqueças de nenhum dos benefícios. Seja grato constantemente. Porque a gratidão não é apenas para quando você chega ao destino. A gratidão é para toda a jornada. E agora, eu quero te mostrar algo que está escrito no Novo Testamento e que vai revolucionar a tua forma de viver. Está escrito exatamente em 1 Tessalonicenses 5:16-18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Não diz, em algumas coisas dai graças. Não diz, nas coisas boas dai graças. Diz, em tudo dai graças, nas vitórias e nas derrotas, nas alegrias e nas tristezas, nas bênçãos e nas provações, em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Você sabia que ser grato em todas as coisas não é sugestão? Não é opcional? É a vontade de Deus. Deus quer que você seja grato. Deus espera que você agradeça. Deus deseja que você tenha um coração de gratidão. Por quê? Porque Deus sabe que a gratidão te protege da murmuração. A gratidão te livra da reclamação. A gratidão te guarda da ingratidão que fecha as portas do céu. E está escrito exatamente em Filipenses 4:6-7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, com ação de graças. Quando você ora, quando você pede, quando você clama, faça com ação de graças, agradeça enquanto pede, seja grato enquanto clama, porque a oração com gratidão é a oração que Deus responde rapidamente. A súplica com ação de graças é a súplica que move o coração de Deus, e vem a promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A gratidão traz paz. A gratidão produz tranquilidade. A gratidão gera descanso no coração. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, mesmo quando os problemas são reais, mesmo quando a tempestade está rugindo, a gratidão traz uma paz que excede todo o entendimento. Você quer paz. Você quer tranquilidade. Você quer descanso no coração. Então seja grato, agradeça em todas as coisas, ore com ação de graças, porque a gratidão é o caminho para a paz que o mundo não pode dar e não pode tirar. E agora eu quero te revelar algo que mudou a minha vida completamente. Algo que, quando eu entendi, transformou a minha forma de orar, a minha forma de viver, a minha forma de confiar em Deus. Está escrito exatamente em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas. Não apenas as coisas boas. Não apenas as bênçãos. Não apenas os milagres. Todas as coisas. As dificuldades também. As provações também. As perdas também. As dores também. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Isso significa que Deus está trabalhando em tudo. Deus está usando tudo. Deus está transformando tudo. Até aquilo que o inimigo mandou para te destruir, Deus está transformando em bênção. Até aquilo que veio para te derrotar, Deus está usando para te fortalecer. Até aquilo que parecia o fim, Deus está fazendo virar um novo começo. E quando você entende isso, quando você crê nisso de verdade, você consegue ser grato em todas as coisas. Você consegue agradecer mesmo na dificuldade, porque você sabe que Deus está transformando aquilo em bem.
Você consegue ter fé inabalável mesmo na tempestade, porque você confia que Deus está usando aquilo para o teu crescimento. Você está passando por algo difícil agora? Você está enfrentando uma provação? Você está no meio de uma tempestade? Então eu profetizo para você. Deus está transformando isso em bem. Deus está usando isso para te fortalecer. Deus está fazendo dessa dificuldade um trampolim para a tua vitória. Então seja grato. Agradeça mesmo sem entender. Confie mesmo sem ver, porque todas as coisas estão contribuindo juntamente para o teu bem. Agora eu preciso que você entenda algo muito importante. A gratidão não nega a realidade. A gratidão não ignora o problema. A gratidão não finge que está tudo bem quando não está. A gratidão é reconhecer a realidade, mas confiar que Deus é maior que a realidade. A gratidão é ver o problema, mas crer que Deus tem a solução. A gratidão é sentir a dor, mas saber que Deus traz a cura. Quando Jó perdeu tudo, ele sentiu a dor. Mas ele agradeceu. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles sentiam as chicotadas, mas eles adoraram. Quando Ana não tinha filhos, ela sentia a vergonha, mas ela creu. A gratidão não é negar o que você sente. A gratidão é confiar em quem Deus é apesar do que você sente. E essa fé inabalável, essa confiança absoluta de que Deus está no controle, essa certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, é o que faz a diferença. É o que separa aqueles que vivem em vitória daqueles que vivem em derrota. É o que distingue aqueles que experimentam milagres daqueles que vivem em mediocridade. Você quer viver em vitória? Você quer experimentar milagres? Você quer ver a mão de Deus trabalhando poderosamente na sua vida? Então desenvolva um coração de gratidão. Faça da gratidão um estilo de vida. Agradeça em todas as coisas. Confie no agir divino. Tenha fé inabalável de que Deus está trabalhando. E eu profetizo para você agora. Eu declaro sobre a tua vida. Eu decreto em nome de Jesus que você está entrando em um novo nível de gratidão a partir de hoje. Que você está desenvolvendo uma fé inabalável no agir de Deus. Que 2026 é o ano em que a gratidão vai abrir portas sobrenaturais na sua vida. Que 2026 é o ano em que a sua fé vai mover montanhas. Que 2026 é o ano em que você vai testemunhar milagres extraordinários, porque aprendeu a ser grato em todas as coisas. Eu profetizo que Deus vai restaurar em dobro tudo que você perdeu, assim como fez com Jó. Eu profetizo que Deus vai abrir todas as portas da sua prisão, assim como fez com Paulo e Silas. Eu profetizo que Deus vai multiplicar as tuas bênçãos, assim como fez com Ana. Eu profetizo que Deus vai te fazer vitorioso em todas as batalhas, assim como fez com Davi. Em nome de Jesus, a gratidão está transformando a tua vida agora. A fé inabalável está movendo a mão de Deus em teu favor. A confiança absoluta está liberando milagres sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. E quem crê, diga amém. Então feche os olhos comigo. Vamos orar. Vamos trazer esse momento sagrado onde você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que você está vivendo, tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que você está precisando. E eu quero que você tenha certeza de que Deus está te ouvindo. Deus está atento a cada palavra. Deus está pronto para fazer o milagre. Senhor, nós te damos graças e honra por este dia, por esta oportunidade de estar aqui novamente diante da tua presença, invocando o teu nome, declarando a tua fidelidade, exaltando o teu poder soberano que merece toda a gratidão, toda a adoração, todo o louvor. Nós te louvamos, Pai eterno, por ser um Deus digno de toda a honra, digno de toda a glória, digno de todo o agradecimento, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Senhor, nós declaramos que a gratidão está sendo ativada agora na vida de quem está nos ouvindo. Nós declaramos que cada pessoa que ouviu esta mensagem está abrindo o coração para ser grata em todas as coisas. Nós declaramos que a fé inabalável no agir divino está sendo estabelecida. Nós declaramos que a confiança absoluta de que Deus está trabalhando está tomando conta de cada mente, de cada coração, de cada emoção. Senhor, que isso seja realidade na vida de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste dia. Senhor, eu vejo aqui pessoas que estão passando por dificuldades tremendas e que perderam a capacidade de agradecer. Pessoas que estão olhando apenas para os problemas e esqueceram de ver as bênçãos.
pessoas que estão tão focadas no que perderam que não conseguem mais enxergar o que ainda têm, pessoas que estão tão preocupadas com o futuro que não conseguem ser gratas pelo presente. Senhor, eu vejo aqueles que estão na murmuração, na reclamação, na ingratidão, e por causa disso estão bloqueando o fluxo das tuas bênçãos. E eu declaro em nome de Jesus que Deus está abrindo os olhos dessas pessoas agora. Deus está mostrando que ainda há muito pelo que agradecer. Deus está revelando que mesmo na dificuldade há bênçãos escondidas. Deus está ensinando que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da fé em quem Deus é. Senhor, eu profetizo que 2026 é um ano de gratidão restaurada, que 2026 é o ano em que corações ingratos se tornam corações gratos, que 2026 é o ano em que a murmuração é substituída por adoração, que 2026 é o ano em que a reclamação é trocada por gratidão, que 2026 é o ano em que a fé inabalável se manifesta através da gratidão constante. Pai, coloca no coração de cada pessoa que está nos ouvindo uma gratidão sobrenatural, uma gratidão que não depende de tudo estar perfeito, uma gratidão que agradece mesmo na tempestade, uma gratidão que louva mesmo na provação, uma gratidão que adora mesmo no deserto. Pai, coloca uma fé inabalável de que Tu estás trabalhando em todas as coisas para o bem, uma fé que confia mesmo sem ver, uma fé que crê mesmo sem entender, uma fé que descansa mesmo sem ter todas as respostas. Tira a ingratidão, Senhor. Tira a ingratidão que fecha as portas do céu. Tira a ingratidão que bloqueia as bênçãos. Tira a ingratidão que rouba os milagres. Tira a murmuração que afasta a Tua presença. Tira a reclamação que impede o agir divino. Tira a incredulidade que limita o Teu poder. Senhor, coloca no lugar uma gratidão profunda, verdadeira, constante, que agrada o Teu coração e ativa o Teu mover. Senhor, ensina essas pessoas a serem gratas como Jó foi grato mesmo perdendo tudo. Ensina-as a adorarem como Paulo e Silas adoraram mesmo na prisão. Ensina-as a confiarem como Ana confiou mesmo sem ter o milagre ainda. Ensina-as a louvarem como Davi louvou em todo o tempo. Senhor, faz da gratidão um estilo de vida. Faz da adoração uma prática constante. Faz da confiança em Ti uma realidade inabalável. Senhor, eu peço que Tu abras os olhos espirituais dessas pessoas para elas verem todas as bênçãos que já receberam, para elas lembrarem de todos os livramentos que Tu já operaste, para elas contarem todos os milagres que Tu já fizeste. Porque quando elas lembrarem do que Tu já fizeste, elas vão ter fé para crer no que Tu ainda vais fazer. Quando elas contarem as bênçãos passadas, elas vão ter gratidão para atrair as bênçãos futuras. Senhor, que cada pessoa comece a declarar: eu sou grato, eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pela minha família, eu agradeço a Deus pela minha saúde, eu agradeço a Deus pelo ar que respiro, eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia, eu agradeço a Deus pela proteção, eu agradeço a Deus pelos livramentos, eu agradeço a Deus pelos milagres. Eu agradeço a Deus até pelas dificuldades, porque sei que Deus está transformando tudo em bem. E em nome de Jesus, em nome do poder soberano de Deus, em nome daquele que ressuscitou dos mortos, em nome daquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, em nome daquele que é digno de toda gratidão, de toda adoração, de todo louvor, eu profetizo que essa pessoa vai experimentar o poder da gratidão a partir de hoje, que essa pessoa vai ver portas se abrindo porque começou a agradecer, que essa pessoa vai testemunhar milagres porque desenvolveu fé inabalável, que essa pessoa vai receber multiplicação porque aprendeu a ser grata em todas as coisas, que essa pessoa vai viver em vitória constante porque fez da gratidão um estilo de vida. Em nome de Jesus, eu profetizo restauração em dobro como Jó recebeu. Eu profetizo portas abertas como Paulo e Silas experimentaram. Eu profetizo multiplicação como Ana testemunhou. Eu profetizo vitórias como Davi conquistou. Eu profetizo que 2026 é o ano da gratidão que transforma, o ano da fé que move montanhas, o ano da confiança que libera milagres, o ano da adoração que agrada o coração de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo gratidão restaurada, fé inabalável ativada, confiança absoluta estabelecida,
adoração constante manifestada, milagres extraordinários liberados. E quem crê, diga amém. Amém e amém. Aleluia, meu irmão, minha irmã. Algo aconteceu nos bastidores do reino de Deus. Algo se moveu. A gratidão foi ativada. A fé foi restaurada. A confiança foi estabelecida. Você não percebe com os olhos físicos, mas espiritualmente, nos bastidores, houve uma transformação. O coração de Deus foi tocado pela tua gratidão. Você não é coincidência. Você não é acaso. Você é propósito. Deus te colocou aqui, neste exato momento, para ouvir essa palavra de que a gratidão é a chave que abre todas as portas e que a fé inabalável move a mão de Deus. E você precisa acreditar nisso. Você precisa declarar isso. Você precisa viver sabendo disso. Você já passou por dificuldades antes e Deus sempre te sustentou, não é verdade? Deus sempre te livrou. Deus sempre te carregou. Deus sempre proveu. E nesta dificuldade atual, não será diferente. Deus vai aparecer. Deus vai prover. Deus vai fazer de tal forma que você não consegue negar que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele merece toda a sua gratidão. 2026 é o seu ano de gratidão transformadora. Você ouça bem, 2026 é o ano em que a gratidão vai abrir portas que estavam fechadas. É o ano em que a fé inabalável vai mover montanhas que pareciam inamovíveis. É o ano em que a confiança no agir divino vai liberar milagres que pareciam impossíveis. É o ano em que você vai testemunhar o poder de Deus de uma forma que você nunca testemunhou antes. Acredite nisso. Declare isso. Viva isso. A fé que você exercitou agora nesta oração não vai ser em vão. Deus viu cada lágrima que você derramou. Deus ouviu cada clamor que você fez. Deus conhece cada necessidade que você tem e Deus vai responder. Deus vai prover. Deus vai multiplicar. Porque você aprendeu a ser grato. Porque você desenvolveu fé inabalável. Porque você confiou no agir divino. Mas antes de você sair, eu quero lembrar você que na descrição deste vídeo, você vai encontrar devocionais extraordinários que vão fortalecer sua gratidão e sua fé diariamente. Esses devocionais vão te ajudar a viver a realidade desta oração no dia a dia, a manter um coração constantemente grato. Acesse agora mesmo. Comece a sua jornada de gratidão transformadora hoje mesmo. E antes de você sair, eu quero pedir uma última coisa. Se você ainda não deu um like neste vídeo, clica agora. Compartilha com outras 3 pessoas que você sabe que também precisam aprender sobre o poder da gratidão e da fé inabalável. Deixa nos comentários essa mensagem. Sou grato a Deus por todas as coisas. Deixa para que a gente possa orar junto com você. Se inscreva no canal e ativa aquele sininho das notificações para você receber todas as orações de vitória, transformação e poder que Deus está preparando. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe abundantemente. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo te encha de poder, de autoridade, de convicção absoluta de que 2026 é o seu ano de gratidão transformadora, de fé inabalável, de confiança absoluta no agir divino, de milagres extraordinários e de vitórias sobrenaturais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor, o Deus digno de toda gratidão, o Senhor de todo louvor, aquele que merece toda adoração. Amém e amém. Que você viva a cada momento deste dia sendo grato por todas as coisas, confiando que Deus está trabalhando em tudo para o teu bem, e que quando a noite chegar, você possa deitar a cabeça no travesseiro com um coração cheio de gratidão, sabendo que Deus foi fiel mais um dia e será fiel amanhã também. A paz de Jesus sobre você, meu irmão, minha irmã. Amém.